Olá, Miguel, pessoal da Logo Rio também, Cristiano, sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. A gente vai falar hoje sobre autoestima. E aí, Miguel? Cristiane Alves, que bom que você também veio. Seja bem-vinda. E aí, Cris? Cristiano Lopes. Então, gente, eu estou aguardando a Sônia Nascimento, que é a pessoa que vai conversar, que vai trocar, vai fazer um bate-bola aqui comigo. Ela deve estar aparecendo por aí já. Deixa eu só ver aqui umas coisas aqui. Amanda, seja bem-vinda, Amanda. E aí ela deve estar chegando por aí, porque na verdade, assim, algumas pessoas já me pediram para eu falar sobre autoestima, me pediram algumas vezes, e a minha ideia é falar, inclusive, mais vezes. Ah, obrigada, Cris. A ideia é falar mais vezes sobre autoestima, mas eu queria abrir, né, conversando com a Sônia, que vai contribuir muito, que é uma psicóloga, uma profissional muito qualificada, muito querida, muito competente, e ela vai trocar aqui um pouco com a gente. Olha, a Sônia acabou de entrar aqui. Opa! Deve estar entrando aí. Que bom que ela já chegou. Tomara que a conexão esteja boa. Hoje à tarde eu fiz. Opa, Sônia! Querida, Tudo bom, minha querida? que Que bom que você bom está aqui. e uma alegria imensa estar aqui com você nesse tempo, nessa noite, nesse convite para lá de especial, com uma Ah, que pessoa bom. tão encantadora, tão maravilhosa, tão cheia de energia como Ana Paula Pingarilho. Para mim é uma Ah, honra estar você é aqui, Ana. suspeita. Eu que super agradeço. Eu sei que também que a sua agenda é super apertada. E a ideia da gente conversar um pouco sobre autoestima. Eu estava conversando um pouco antes de você entrar, dando boa noite para o pessoal que está chegando. A Brenda. Enfim, está chegando o pessoal aí, a gente vai aos pouquinhos lendo e dando Sim, boas-vindas. Fique à vontade também, tá? A ideia, tá Sônia, bom. aqui é que a gente troque uma ideia, né? Seja um bate-bola sobre um tema que algumas pessoas me pedem já há algum tempo para falar, que é sobre autoestima. Então, eu não pensei nem em algum tema direcionando autoestima em determinado aspecto, pensei em abrir de uma forma ampla, que a gente deixe o nosso coração fluir, o nosso conhecimento, a nossa troca. E eu vou fazendo aqui algumas provocações, algumas reflexões, e você vai se sentindo à vontade, você vai falando, a gente vai trocando. Essa é a ideia, tá bom? Tá certo. E será muito bem-vinda a participação de todas as nossas e nossos seguidores também, não é, Ana? Com Porque certeza. enriquece bastante essa troca, esse bate-papo, e eu estou me Uhum. sentindo muito à vontade e muito Que acolhida por bom. você. Que bom, que bom. Eu vou falar então aqui publicamente, né? O quanto eu sou apaixonada por você, né? É É aquela história recíproco. de que mulher é essa? É você, né? E então, assim, eu queria primeiro que você se apresentasse, né? Eu acho que vai ficar um pouco no nosso. Vai ficar disponível depois, eu vou passar depois para o YouTube também. Ah, Fica que na minha. ótimo. Aí, mas fala um pouquinho de você, da sua formação, do seu trabalho, pessoal que não Sim. conhece. Então, para quem não me conhece, primeiro, boa noite, uma alegria muito grande estar aqui, principalmente em companhia e aceitando o convite desta pessoa humana e profissional maravilhosa, que é a Ana Paula Obrigada. Pingarrilho, e que eu a muito admiro e que conheço, posso dizer que conheço um pouquinho de perto. Que Né? bom. Sou a Sônia Nascimento, tenho meus 59 anos, sou mãe de família, amo minha família, sou psicóloga clínica. Vejam que Uhum, primeiro é esse valor da pessoa humana, daquilo que uhum. nos diferencia, né? Que enquanto humanas, ainda que psicólogas, ainda assim somos dona de casa também. Com Então, sou certeza. mãe de família, sou psicóloga clínica, sou professora também da pós-graduação de Uhum. logoterapia, uma abordagem que muitos não conhecem, mas a logoterapia, talvez já conheçam por você, né, Ana? A Ana Alguns eu é já uma consegui logovidente. multiplicar. Então, para quem nunca ouviu falar de logoterapia, gente,
pode conhecer com a profissional Ana Paula Pingarrilho, mas comigo também um pouquinho aqui vou Isso. falar, que é a psicoterapia do sentido da vida. Né? Nós trabalhamos clinicamente em nossos consultórios para possibilitar que o paciente, né, aquele que nos confia o seu sagrado da sua vida, possa resgatar e encontrar o significado e o sentido da sua vida, realizando o existir de fato. Né? Nós trabalhamos sobre a existência da pessoa Muito bem. humana. Muito Essa bem, é sou eu. isso. Sou Tudo apaixonada, isso. apaixonada por cuidar do ser humano, apaixonada por todo e qualquer tipo de gente. Né? O ser humano Uhum. encanta com as suas brechas, suas portas, suas janelas, É verdade, é verdade. porque somos profissionais, mas humanos é quem somos. Muito bem, é isso. Uau, eu fico até assim, né? Só te ouvindo, só bebendo um pouco de você, né? Muito, muito bom. Então, assim, a ideia é como eu estava falando, né? A gente vai conversar um pouco sobre autoestima e, se você quiser, eu acho que cabe também a gente trazer um pouco à luz da logoterapia, se for tiver espaço, eu acho que tem bastante para a gente já começar a multiplicar ainda mais, né? O quanto a gente gosta e reconhece como uma ferramenta tão rica de Sim. trabalho, né? Então vamos lá, assim, para a gente engrenar, né? Eu fico pensando muito, assim, algumas pessoas me procuram, Sônia, e me falam assim, Ana Paula, eu tenho dificuldade de me olhar no espelho, né? Eu já atendi, inclusive, uma pessoa especificamente, duas, né? Que falavam que não tinha nem espelho dentro de casa, pela dificuldade de se olhar, né? Pensando já na ideia da dificuldade de entender a sua autoimagem, da não aceitação da sua autoimagem, e o resultado até de uma delas especificamente é que ela comprou vários espelhos para casa dela depois, sabe? De conseguindo se conhecer, se aceitar, entender as suas virtudes, e assim, foi um trabalho de um resultado muito bacana. Mas assim, o que você, na sua opinião, né? Vamos começar a trocar assim, o que é a autoestima, né? Assim, eu fico pensando que na verdade, assim, é o valor que a gente se dá, né? A autoestima nada mais é quando você estima alguém, você dá valor a esse alguém. Então, assim, por exemplo, a minha estima por você é muito alta. Então, o que eu puder fazer para cuidar de você, Sônia, para te agradar, para te deixar bem, acolhida, eu vou fazer. E aí, quando a gente vira a tela para a gente e fala dessa autoestima, a gente começa, em alguns momentos, a pensar assim, mas será que eu quero cuidar de mim? Será que eu estou disposta, eu estou pronta? Será que eu gosto do que eu vejo quando eu viro a tela? Como se fosse do celular, né? Quando eu viro a tela. Então, eu queria que a gente começasse por aí, né? Assim, a provocar um pouco do que é a autoestima, além de dar o valor que a gente dá a nós mesmos, porque eu acho que é isso, né? Como é que É eu cuido verdade. de mim, né? É verdade, Ana. E assim como eu, você também, acredito em nossos consultórios, né, no Uhum, atendimento de muito sofrimento, muitas dores, principalmente da mulher. Nós podemos falar até estatisticamente que a baixa autoestima ela comete mais o sexo feminino e tem uma série de fatores, mas é papo até para para outro outra área. tema. É isso aí, é isso aí. Vamos ver se o pessoal aí que nos segue gosta e podemos estar trocando. Mas o que é a autoestima? Né? Muitos chegam em consultório até com digamos, uma leitura distorcida. Uhum, Uma leitura distorcida porque chegam com rótulos, já identificando, com um autodiagnóstico, identificando que está depressivo, que está desmotivada, que não tem uhum, ânimo. Mas quando vamos investigar essa existência, quando vamos analisar nós, enquanto psicoterapeutas, que somos profissionais da saúde mental e do comportamento também. Quando uhum. vamos investigar, nos deparamos, eu acredito que você passe por isso também, Ana, nos deparamos que todo aquele sintoma verbalizado tem a ver com a autoestima. E você bem colocou, Ana, quando você fala de imagem. Por quê? A autoestima
o nome já diz, estima, né? Cuidado, Uhum. amor, apreço e auto, que tem a Isso. ver consigo mesmo. Porém, a autoestima podemos chamar de uma imagem, imagem de si Uhum. mesma, que pode ser positiva, Isso. autoestima. Também pode ser negativa. E é isso que Uhum. provoca sofrimentos, feridas que ninguém vê, só a própria Sim, pessoa sente. Né? E isso sim. atravessa esta pessoa, este paciente, de forma que ela reproduz em comportamentos, Uhum. reações. E o trabalho nosso é justamente identificar onde está o gatilho. Então, veja, você me fez a pergunta do que é a autoestima. É uma autoimagem de si mesmo que pode ser positiva ou negativa. O que mais leva o indivíduo ou a pessoa aos nossos consultórios é quando é Uhum. baixa autoestima. E quando Sim. isso acontece, né, Ana? É, eu costumo dizer que nada empobrece mais o ser humano quando ele se perde de si mesmo, quando ele perde a Uhum. sua capacidade de se auto-amar. Veja, você citou e eu gostei muito do espelho. É sua paciente? É alguém que você Sim, já foi. conhece? Já Já foi? foi o paciente. É. Então, é muito interessante, né, quando nós aplicamos essa dinâmica do espelho e identificamos Uhum. aquilo que o paciente, muitas das vezes, ele não sabe. Ele não sabe Sim, que sabe. Né? é Nós, verdade. A nós gente funciona como um iluminaremos. farol, né? A gente É funciona como um verdade. farol nesse momento, né? Sim, sim. Então, veja, é um caminho muito bonito, porém é um caminho doloroso também. Sim, sim. Porque nós levaremos, claro, profissionalmente, levaremos este paciente a voltar o olhar para si mesmo. Por Uhum. quê? A alto ou baixa autoestima, normalmente, ela tem origem na dinâmica, vamos chamar da dinâmica familiar. É o primeiro gatilho. Então, Uhum. cuidemos nós, né, mães ou futuras mamães aí, papais, Isso. né, as palavras, né, muitas palavras Os que rótulos, vêm né? exatamente. Se a pessoa ela não tiver, digamos, uma força interior bem trabalhada, que é isso que nós trabalhamos na clínica de logoterapia, também, Uhum. claro, outras abordagens também. A logoterapia ela só vem a complementar, porque Sim. entende o ser humano em suas dimensões mais unificadas, as Uhum. dimensões elas não se separam, né? Então, nós trabalharemos esse resgate de si mesmo, dessa autenticidade do ser humano, a partir desta força interior, que muitas das vezes a pessoa que está com baixa autoestima, ela fica cega, ela não reconhece. É preciso uma ajuda profissional de psicólogas Uhum. como Ana Paula Pingarrilho, né? Uhum. E muitas outras, né? Ana Paula que tem conhecimentos vastos, até da hipnoterapia, que é um trabalho brilhante e eu muito admiro, Uhum. mas Obrigada. com a ajuda de profissionais sérios, esse profissional possibilitará que este próprio paciente ele reconheça suas potencialidades, sua Uhum. autenticidade. Muitas das vezes a dimensão social e envolve aí a nossa família, os nossos pares, nossos amigos, as pessoas que convivem e os padrões de beleza também provocados pelas mídias também, Verdade. né? Verdade. Isso acaba Verdade. nos afetando, porque somos humanos. Se Uhum. somos humanos, é claro que somos seres de dimensão social e precisamos nos relacionar. Se É verdade. nós não
trabalharmos a autoconfiança, e isso também, Ana, você deve perceber que muitos chegam em nossos consultórios também equivocados, entendendo que autoconfiança é autoestima. E Pois não, é. não é. Se você me permite, assim, quando você disse Claro. que é né, um problema grande quando a gente percebe que a estima do nosso paciente, da pessoa, está baixa. Mas eu percebo também que existem outras distorções, né? Voltando um pouquinho da sua fala, depois a gente dá a sequência onde você parou. Mas me chamou aqui a atenção, porque eu acho que tem algumas distorções que a gente percebe, né, na visão da pessoa, que é até o exagero. Então, assim, acho que a primeira, por mais que pareça que essa autoconfiança, né, eu acho que às vezes o exagero, a soberba, eu acho que faz com que outro. Isso não deixa de ser uma distorção também da autoimagem, onde o que eu faço é muito mais e melhor sempre. Onde eu preciso o tempo todo ter uma postura ou uma fala de super autoconfiança que eu estou até escondendo alguma coisa. Ou, no fundo, eu até acredito nisso, mas não é salutar. Está distorcido demais. Então, acho que, mesmo parecendo que é uma pessoa segura, em alguns casos, eu acho que pode ser um exagero. Então, tudo que é exagero, eu vejo como uma distorção também. Não sei o que você pensa disso. E a segunda, como você disse, né? Eu acho que é a deficiência. Quando eu começo a achar que tudo em mim falta. A sensação de deficiência é uma distorção, onde o outro sempre é melhor, ou eu estou sempre insuficiente. E acho que ainda tem uma terceira distorção, que abrange tudo isso, que é a visão turva do mundo, independente de ser só da autoestima. Então, não sei se você tem essa experiência, mas de pessoas que chegam até você e que elas não estão conseguindo ter a visão clara da vida. Então, ou elas ficam no exagero, ou elas ficam na deficiência. Mas, no geral, é como elas enxergam o mundo. Assim, a verdade, a realidade não é como ela entende. Não sei se fica claro, mas assim, eu percebo isso muito comum. E aí, a gente transita em alguns relacionamentos, em algumas outras histórias do paciente e cai na autoestima. Ou seja, em todas as áreas dela, ela tem uma visão turva das situações. Entende? Então, Sim. assim, esse é um... Né? Sim, eu compreendo, é fato mesmo, é dado da realidade. Muitas Uhum, das vezes o mundo nos enxerga de uma forma, porque nós, como seres sociais, nós trabalhamos em uhum. psicologia com percepção. Muitas das vezes uma pessoa que é mais altiva ou mais assertiva, ela provoca no outro Isso, uma imagem isso. distorsiva, mais distorcida. Mas veja, o que nós, Hum, enquanto psicólogos, trabalharemos? Quem nos procura é aquele ser, aquela pessoa que está em sofrimento, ou seja, ela sim, não se aceita, ela isso. se identifica. Agora, é claro que nós não temos gerência sobre o olhar do outro. Nem Sim, sim, Jesus agradou a todos, né? sim, Então, é sim. muito raro uma pessoa chegar ao consultório, pelo menos comigo, nesses anos todos de Uhum. experiência clínica, Se nunca sentindo, né? aconteceu, se sentindo e se dizendo: eu sou a Mulher Maravilha, eu tenho Aham. autoestima. Enfim, é muito difícil isso, não é mesmo, Ana? O Sim, que não, sem mais nos dúvida. chega, nós somos profissionais do sofrimento mesmo. Mas quando eu falo disso, desculpa te interromper, mas quando eu Sim, estou falando dessa distorção do excesso, do exagero, saindo até um pouco do olhar clínico, sabe? Mas assim, sim, olhando o que a gente encontra por aí, né? Assim, de identificar essa distorção sobre o tema autoestima no outro. É nesse sentido, mas eu concordo, a gente recebe as dores, né? sim. O que está doendo no outro. É? Opa, deu um Pode, delay aqui, acho que sim, travou voltou? Acho que aqui. deu uma travada. Deu uma Sim, travada. alguém tentando entrar, falar, né? Mas veja, voltando à questão do espelho, é Uhum. muito bom se Sim, amar, muito bom se amar, sim. mas a autoestima é para além de um espelho, é para além do tal padrão de beleza, que na verdade é o irreal da beleza. A verdadeira Uhum. autoestima nada tem a ver com estereótipo, nada tem a ver com um batom bonito. Ainda há pouco eu estava passando um batom e lembrei assim, vamos falar de autoestima. Mas
é outra questão. Claro que somos Sim. atravessados quando nos cuidamos, quando Uhum. nos permitimos, mas a verdadeira autoestima, que é a questão do valor que nós temos com a nossa imagem, ela para além do que nós aparentamos. É preciso potencializar a beleza interior, a beleza de Uhum. dentro para fora. E segundo a visão antropológica da logoterapia frankliana, né? Uhum. Ele fala de caminhos. E um dos caminhos de que ele fala são os valores criativos, mas no caso da autoestima, digamos que vai potencializar se o ser humano busca viver os valores de experiência, porque vai nos Uhum. atingir na nossa essência, na verdadeira beleza que potencializará o reflexo. Porque se ficarmos apenas no espelho ou na beleza exterior, não cura, Uhum. não Não cura. cura. Aquilo é Verdade. raso, aquilo é Uhum. momentâneo. É claro que ajuda, sim, e principalmente nesse tempo de isolamento, né, Ana? Enquanto a gente vê, às vezes, atendendo o paciente online, acredito que você também Aham. atenda, mas eu estou sempre trazendo a luz da consciência, o despertar a consciência deste paciente que, por vezes, ele aparece, seja de pijama, seja É. né, porque está em casa. E veja, corre um risco de ver afetado a sua estima, sua autoestima. E a Uhum. tendência é ir para baixo, sim. Ir Sem para dúvida. baixa autoestima. Então, o exercício que aprendemos no laboratório de psicologia, né, que é o exercício do espelho, é Uhum. legítimo, é Sem dúvida. importante, sim, Uhum. que apliquemos, é importante, sim, que tenhamos o equilíbrio, é esse orar e vigiar, essa linha do equilíbrio. Muitos pacientes nos perguntam, mas quando é que eu vou identificar que eu estou na linha realmente equilibrada? É quando, é quando faz bem, não é o ego, Uhum. mas sim a essa identidade da pessoa humana. O mundo pode nos julgar, sim, porque somos seres relacionais, mas se você Sim. estiver centrada em quem tu és, na autenticidade da sua essência em relação ao transcendente, seja ele quem for, e aqui não cabe falar de religião, mas Sim, creio sim. que todos têm um Deus, né? Então, se nós tivermos os nossos valores centrados e alinhados naquilo que acreditamos, nós ultrapassaremos as crenças limitantes. Uau! E não traremos em nossa mente para que nos aprisionemos o olhar do outro. Muitos pacientes sofrem porque estão prisioneiras do próprio pensamento ou daquilo que o outro vai pensar. E, por Uhum. vezes, eu tenho uma experiência, me permite compartilhar? Claro, por Então, essa favor. experiência que é muito rica em nossos Claro. consultórios, nós aprendemos muito, né, com os nossos pacientes. Sem dúvida. Mas uma paciente que fez a entrevista comigo, ela chegou e diz, antes mesmo de eu começar as perguntas, ela foi se dizendo aqui, olha, eu estou vestida assim, eu não sabia que a senhora ia marcar a nossa entrevista hoje. Esta bolsa aqui foi minha mãe quem me deu. Olha Ou isso. seja, ou seja, vejo o olhar do mundo. As pessoas, ela deixa de ser quem são com medo do julgamento Do do outro. julgamento. Sem dúvida. Exatamente. Então, Uhum. depois, ao
sair do meu consultório quando ela se sentiu acolhida, independente do que ela trazia em si, de grife ou não, porque o nosso olhar, enquanto profissionais sérios, nós vamos olhar para o ser humano Claro. e não pelos rótulos, e não pela grife, não por aquilo que ele aparenta ser. Porque o ser humano ele é muito mais do que uma roupa, é muito mais Claro. do que uma bolsa. E isso tem a ver com a questão da estima. É claro que se a pessoa gosta, aí estamos falando de autenticidade. Se ela Sim. gosta de um salto, se ela gosta de um bom perfume, se tem condições, recursos financeiros para prover, que mal há nisso? Porque a Perfeito. humildade, a autoestima, a humildade, ela não está nunca e nunca estará na roupa que a gente veste, e sim na nossa atitude. E é o que nós trabalharemos em consultório com a pessoalidade daquela pessoa, para trabalhar o resgate de sua autoestima verdadeira. Porque o mundo, ele, se permitirmos, ele nos subtrai. Verdade. Entende? É E verdade. Uau! isso você também encontra na sua clínica, né, Ana? Sim, sim. Nós, Eu tô te ouvindo e tô pensando aqui em abrindo várias portas aqui na minha cabeça, né? E você me fez lembrar de um experimento, só resgatando um pouco de onde começa a nossa autoimagem, né? Que você está sim, falando dessa tua paciente que entrou justificando, sim, sobre a bolsa, sobre, enfim, como estava vestida. O quanto que a gente não demora um pouco para entender que muito mais do que autoconhecimento, eu acho que é autoconsciência, né? sim. Que vem de dentro para fora, porque assim, a nossa criação, a nossa história fez com que a nossa autoimagem ela se construísse de fora para dentro. Porque, assim, quando você vê uma criancinha, né, a gente fala, olha a testa dela, é igual do pai. Ah, o narizinho é igual da mãe, né? O jeito dela lembra da avó. Então, a gente meio que fica com partes de todo mundo, né? Então, o olhar do outro vai dizendo quem a gente é. E a gente vai crescendo ouvindo isso. Nossa, mas é o jeito da avó. Fala igual ao tio. Tem a atitude de não sei quem. Então, você vai crescendo com partes do outro. Onde o outro vai te dizendo como você é, o quanto é natural, né? Os pais, eles vão orientando os filhos, vão dizendo, olha, ser assim não é bom, ser assado. Então, o quanto que o que vem pra gente, a gente vai se construindo, a nossa autoimagem vai se construindo de fora para dentro. Né? Tem um experimento de Piaget que ele fazia com crianças, onde, quando as crianças eram muito pequenininhas, me lembrou isso tudo que você está dizendo, ele fazia um experimento simples, básico, onde ele desenhava com batom na testa das crianças e pedia para a criança olhar no espelho. E a criança, quando é muito novinha, até uns 5 anos, 4 anos, ela não consegue saber que no espelho é ela, né, Sônia? Ela olha e ri e brinca, mas ela não sabe que é ela. Quando ela começa a entender que é ela, aquele batom na testa, ela limpa, porque ela já sabe que aquela imagem é dela. Né? E pegando assim essa analogia, essa fala, esse experimento de Piaget, trazendo com o que você disse também, o quanto que a pessoa precisa ir muito além da imagem que ela enxerga, da roupa que ela veste, é quando ela para também, chega um momento em que ela não quer mais se perceber como que o outro está vendo ela, né? Como partes de outras pessoas, a história do narizinho que puxou alguém, a testa que puxou o outro, mas ela entende que ela precisa começar a entrar num processo que é de dentro para fora. E aí eu acho que ou a dor está muito grande e as pessoas procuram a gente no consultório, né? Ou mesmo quem não vai ao consultório, né? Eu percebo assim, as pessoas entendendo que chega uma hora que ela precisa parar de ver com quem ela parece, entende? Assim, precisa ter a noção da autoimagem dela sem ser de fora para dentro e começar a fazer um processo de dentro para fora. E aí quando eu começo a ter o de dentro para fora, acontece o que você disse que a sua paciente fez, ela se sentiu acolhida, e foi entendendo de outra forma, é como se ela tivesse limpado a testa dela com o batom lá do experimento, entende? Tipo, isso aqui não, agora eu sei que sou eu, aquela imagem suja sou eu, quero limpar.
né? E eu acho que o nosso exercício dentro do consultório e na vida, né, quando a gente fala de autoestima, é ajudar o outro a limpar a testa, né? É quando ela se reconhece de fato quem ela é, além do que ela está enxergando. Onde ela começa a ver que aquela imagem não é uma construção porque ela parece com alguém, com um ciclano, ou porque é a visão do outro. Aquela autoimagem é ela se vendo, ela se reconhecendo. E aí, quando a gente faz esse processo de querer ser mais nós mesmos, a gente está meio que limpando o batom da testa. Entende? Eu estou fazendo essa analogia porque é uma forma de fortalecimento da minha autoimagem. E assim, porque a gente, acho que muito da nossa autoestima, de ela ser baixa, ou ela estar fragilizada ou fortalecida, tem a ver com a nossa história, né, Sônia? Não tem como a gente também não transitar um pouco no nosso histórico. Acho que a gente não tem que rotular ninguém, né? Porque você teve um pai assim ou assado, uma mãe é determinante para quem você é hoje, mas é a nossa construção, como eu estou falando, né? Assim, vem muito de fora para dentro. E você disse também que a beleza é muito mais do que os olhos podem ver, né? De uma roupa, de um cabelo. Claro que a gente precisa se cuidar, acho que isso ajuda muito, né? Como você estava falando, mas eu acho que existe também, acho que muito para as mulheres hoje, que é uma necessidade da jovialidade, não só para as mulheres não, para os homens também. Aí eu vou falar um pouco dos motivos da baixa autoestima com a modernidade, né? Com essa coisa de tantas selfies, com tanto a rede social, né? Com tudo que acontece com a tecnologia, que é assim, é como se na idade jovem fosse o único, fosse a única idade, a única possibilidade de beleza, a única possibilidade de vida humana, e aí passando até da jovialidade, mas de um nariz assim, ou assado, ou de um cabelo, ou de um queixo, ou de um corpo, eu associo isso necessariamente a uma aceitação. Então, eu acho que perceber que a gente, como você disse, tem que se olhar muito mais para um outro aspecto para saber onde eu posso fazer a diferença, né? E quando eu encontro, através dos valores de vivência, como você disse, motivos para existir, eu vou encontrando a minha beleza com outro olhar. Eu vou entendendo essa construção interna que eu vou fazendo. E aí, claro, se tem alguma coisa na minha estética que eu não gosto, e se for possível, que eu cuide, que eu trate, que eu me cuide, né? Mas que eu entenda que é muito além disso. E me preocupa muito quando as pessoas, além da beleza, agora falando, que elas acham que tudo que elas fazem é ruim, entende? Que todo comportamento é um fracasso, que toda tentativa não vai dar certo, porque ela é a pior. Então, assim, isso também acho que tem muito a ver com que a gente não cumpre com as nossas promessas, sabe? Eu fico muito pensando sobre isso. Sabe quando a gente confia numa pessoa? Eu confio em você, Sônia. O que você diz pra mim, você cumpre. E isso me faz ter uma confiança em você. E quando a gente começa a não cumprir as nossas promessas, ou seja, a mesma moeda que eu faço com o outro, eu faço comigo. Então, quando eu não cumpro as minhas promessas comigo, eu começo a não confiar no que eu entrego. E eu acho que isso é um ponto que ajuda. Eu quero poder contribuir também para quem está ouvindo, né? De que forma no dia a dia, né? Onde a gente pode contribuir. Mas, assim, às vezes você não está cumprindo com as suas promessas e você não está mais confiando em você. Porque a gente confia em quem cumpre o que fala, em quem tem a ética, com quem é correto. Então, quantas vezes a gente não está sendo correto com a gente, você que está ouvindo também, e a gente encontra isso no consultório, quando alguém diz, não, mas eu quero muito fazer tal coisa, mas a pessoa mostra na vida dela que ela está indo para o lado oposto. E cada vez mais ela fica insegura do que ela pode realizar. Ela se sente incapaz, porque ela não cumpre as promessas com ela mesma. Isso faz sentido para você, Sônia, o que eu estou dizendo? Quero te dizer que adoro te ouvir, Ana Paula. Eu que estava babando aqui ouvindo você. Não, adoro, porque você toca fundo, toca no coração humano, fala das verdades, né? Desse resgate humano de uma forma simples e profunda e fácil, que ao invés de afastar, de distanciar, acolhe. E isso é muito importante, ter profissionais como você,
né? Uma Ai, logovivente obrigada. de Ouvindo isso de fato. você, é um... Mas é Nossa, verdade, e tenho certeza que todos aqui presentes, que eu também não lido muito bem com tecnologia, nem sei quem está presente ou eu não. estou vendo aqui, eu vou até, vamos aproveitar para dar um oi para algumas pessoas que eu estou vendo. Sim, A sim. Josi é uma pessoa queridíssima que faz um trabalho, eu faço um trabalho de coaching com ela, o pessoal da nova geração, a Mônica Ribeiro está aqui com a gente, da nova Sim. gerações de pais, eu tive com ela, de pais, tive com ela agora à tarde numa live também. Nossa, tem um grupo aí grande. Eu Que acho que eu tô com uma, bacana. eu tô com uma visita aqui ilustre com a gente, que é minha mãe. Minha mãe está nessa Ai, que live aqui linda, que também, linda. Acho que ela tá, Que eu vi honra. subindo o nome dela. É uma honra, Então, assim, muito bom estar com esse pessoal todo. E quem quiser fazer perguntas, aí ajudem a Sim. gente também, né? Vai norteando. Alguma pergunta que a gente consiga contribuir, vai ser um prazer. Eu vi também o Sebastião está aqui, a Cris Alves. Que bacana. É Pessoas muito legal, né? queridas, profissionais competentes aí da área da psicologia. Muito bom saber Isso. que estejam aqui nessa sala, nesse encontro. Ah, Chegou agora agora eu outra vi um pessoa muito nomezinho querida. de uma Você conhece? pessoa muito querida, Kátia QP Faria. Kátia Faria, psicóloga também, Que excelente pessoa legal. e profissional. Bacana. Que bom. Também preciso só falar de uma pessoa que entrou, que eu sou gamada também, que é um primo do coração, que é o Marco Rocha, que é um escritor, um professor, uma pessoa super competente que acabou de entrar. Que bom que você veio, Marco. Obrigada. Mas voltando então um pouco, né, Sônia, assim, pensando, vamos começar agora a olhar já para esse tema, de que forma a gente pode contribuir na prática, sabe? Na aplicabilidade do dia a dia. Eu sei que a gente não tem receita de bolo, né? Olha quem Sim. chegou aqui, ó, o Padre Vitor Hugo, da nossa turma de Ah, logoterapia. não Acabou de entrar consigo. aqui, eu vi subindo aqui. Não Mas consigo então, ouvir. Então, Ana, o que você fala é muito próprio, muito oportuno, né? A questão do que hoje se aplica. Eu costumo dizer que ao invés de um padrão de beleza publicado, né? Nessa sociedade do espetáculo, há um uhum, padrão irreal de beleza e, na verdade, um modo silencioso de autodestruição da verdadeira beleza. Porque, uhum, veja, em consultório nós vemos muito isso. Somos seres psicossomáticos. Aquilo que sim, pensamos, refletimos no corpo. Quando a pessoa está acometida dessa baixa autoestima, ela mesmo, em sua própria postura, o corpo está falando. Muitas das vezes, essa pessoa, essa mulher, homens também, ainda sim, que sim, a baixa autoestima no homem, ela afeta mais outro segmento, que acredito que você acompanhe também, que é a questão uhum, que afeta o trabalho. Né? Então, o homem é acometido da baixa autoestima, mas pouco menos que a mulher é muito mais, segundo uhum. estudos, né? Mas a mulher ela está muito ligada ao padrão irreal da beleza. Esquece Uhum, que cada idade tem a sua beleza. Eu amo sim, dizer que eu, daqui a alguns meses, completarei 60 anos. inacreditável, né? É claro que Mas tudo pegando bem. uma foto não temos mais a beleza dos 20, mas temos a beleza dos 60. É nos respirar sobre isso e nos apropriarmos de quem Uhum, somos. É esse trabalho que fazemos na clínica para que a autossegurança, a autoconfiança, ela possa ajudar esta pessoa humana a resgatar a sua uhum, própria aceitação. Quando você fala que nós podemos falar sobre algo prático que sim, possa resgatar, claro, não temos condições de apagar o nosso passado, né? uhum, Então, quando
costumamos identificar, sabemos, né, principalmente nós da área da psicologia, bem sabemos que os primeiros traumas acontecem na família. Uhum. Então é isso, é o narizinho que parece com o do pai, aí a criança olha assim, né, e se afasta e fala, nossa, esse eu não quero, Esse eu eu não quero quero, é. aparecer, quero É, aparecer é com a isso mamãe, aí. com a minha melhor É, amiga, né? São os isso. cabelos. Eu tenho uma experiência também com a minha filha, que hoje tem 28 anos, mas certa vez ela que nós somos temos todos nós, né? No Brasil, somos afrodescendentes, graças a Deus, tenho orgulho de falar isso, né? Uhum. Então, a minha filha, ainda que loirinha, ela tem um cabelo bem, e pequenininha, ela não gostava. Estava aí a, começando esta percepção da autoimagem, Uhum. Sim, né? sim, é E isso de uma aí. forma negativa. Uhum. Ao chegar em casa, a criança que tinha 7, 8 anos, ela havia cortado o cabelo da melhor amiguinha, que era liso, e colado nos seus um Olha pouco de isso. cola. Então, veja, esse Olha isso, tipo é. de coisa, Interessante claro, demais. como psicóloga, precisamos, ao invés de brigar, né, Claro, nós conhecemos de onde vem isso aí. Ela estava sendo atravessada mesmo por claro. digamos, uma incapacidade de valoração da sua própria Uhum. autenticidade. Então, é chegada a hora de nós, enquanto pais, enquanto mães, olharmos com amor, né? Sim, sem Com dúvida. amor, com um Porque tom de voz amoroso, uhum, você para está falando, resgatar a dignidade desta pessoa e sim, não é tão, feri-la. é tão importante isso que você está dizendo, porque assim, os pais, nós pais, ou nós quando filhos, né, quando você encontra uma autoridade que é muito autocrítico, né, que é muito implacável consigo mesmo, se torna um pai ou uma mãe que julga muito. Né, que cobra muito. Que talvez assim seja um pai e uma mãe que precisa também cuidar da sua autoestima, porque, para poder ficar Exato. mais doce de alma, para olhar para o defeito do outro, para olhar as dificuldades do outro, porque um pai ou uma mãe que é implacável consigo mesmo, ela vai na mesma velocidade, na mesma intensidade com o filho. Sim, Né? E aí você exato. começa a multiplicar gerações quase como uma epidemia de baixa autoestima. Eu acho que é o que a gente tem por aí. Né? Sim. É muito forte, é muito comum. É como você disse, assim, é raro. Ninguém entra no consultório dizendo, olha, eu me acho. Não, né? Precisa muito tomar esse cuidado, né? As autoridades, os pais, os responsáveis, como que passa nessas situações como você contou, né? Uma mãe poderia brigar e falar, que isso, você tá maluca, né? Qualquer coisa assim. E eu imagino que você tenha acolhido, tenha explicado. Eu acho que mostrar a diversidade, né? Para as crianças, eu acho que ajuda muito. Nós também olharmos como adultos para essas diversidades, eu acho que ajuda a gente a entender que somos quem somos e somos da melhor, e precisamos encontrar a melhor versão de quem somos. Né? Exato. Seja com cabelo assim ou assado, com um jeito, ou mais tímido ou mais atirado, né? Não estou falando mais só da parte estética, mas da parte comportamental também. Né? O que eu acho que eu consigo mudar, eu preciso trabalhar, e o que eu acho que é uma limitação, eu preciso me aceitar, entender como eu posso ser o melhor nessa característica. Né? Porque aí Então, vem a história. Desculpa, diga. não, Pode falar, pode falar. não, quando você falou a palavra aceitação, aí Uhum, esse é o caminho para o resgate desta autoestima que sim. todos nós temos e Uhum, merecemos resgatá-la, trazê-la para uhum, fora com a nossa capacidade interior, que é a nossa força interior. O primeiro caminho é acessando o órgão do sentido, que é a nossa consciência, afinar a consciência para aceitarmos quem somos, na nossa uhum, pessoalidade, nos nossos atributos físicos, sim. potencializar os nossos pontos fortes. Porque, veja, quem tem autoestima é capaz de aceitar seus pontos fracos também, para transitar com leveza
no que precisa melhorar. Então, é É isso aí. identificar aquilo Uhum, que eu não curto, não aquilo que o mundo diz que não está bom em mim, uhum, senão viveremos, e tem muitos assim em consultório, vivendo a síndrome da boazinha. Sabe é a verdade. SB? Síndrome da Da boazinha é boazinha. aquela que vai subtraindo a si mesmo as suas características interiores, os seus valores até para agradar. Uhum. E Agradar vai a só esse abafando, outro. né? Exatamente. E aí Uhum, acaba se frustrando, vem o que nós chamamos da frustração existencial, porque uhum. vai inevitavelmente afetar a sua autoestima, que será negativa. Ela E não é aí, capaz de trazer, na verdade, assumir as rédeas da sua própria vida. Ela acaba não sendo capaz. Ela vai se uhum, abafando, como você diz. sim. E assim, quando você fala que essa aceitação, né, esse olhar para si, a gente precisa entender que vai doer, né? Que vai doer muito olhar, né, para dentro. Agora, quando a gente vai abafando o síndrome da boazinha, como você disse, como é que ela vai explodir de alguma forma, né? Ela vai ser uma mãe implacável. Ela pode ser boazinha com os outros, ela vai ser uma mãe implacável com o filho, ela vai ser, talvez, ter dificuldades no relacionamento, vai ser uma pessoa que vai ter questões com o relacionamento de insegurança, vai desenvolver, talvez, uma ansiedade, uma depressão, entende? Quando Isso. se abafa muito, né, não tem jeito, vai aparecer com algum sintoma, e é pior. Perfeito, Né? Então, perfeito. isso me preocupa. E aí, falando ainda da aceitação, né, já levando mais para a prática do dia a dia, de como que quem está ouvindo a gente pode já começar a mudar alguma coisa, né? Quem quiser procurar ajuda de um profissional, faça isso, mas o que você pode já fazendo, que eu acho, ver se você concorda, Sônia, voltando àquela história de que a autoestima, né, o estima é o que eu estimo o outro, eu cuido do outro, eu gosto do outro, né, eu faço o melhor pelo outro. Então, quando eu queria que a gente pensasse, e já que o pessoal que está ouvindo já aplicasse na vida, o seguinte: se você traz para você, vira a telinha do espelho para você, a autoestima, se você faz com você o que você faz com o outro. Então, por exemplo, cuidado, né? Pensar que a compaixão, né? Nos dias difíceis, se você me liga num dia difícil, Sônia, eu vou querer te acolher, eu vou dizer calma, entenda você, olha isso, olha aquilo, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter mais compaixão com a gente. Então, uma forma de praticar isso no dia a dia é fazer com você o que você faz com o outro, que você estima. Então, seja a compaixão com você nos dias difíceis, né? Seja evitar uma gratificação momentânea. Você às vezes quer muito uma coisa, mas você abre mão dessa coisa que vai te edificar, que é a médio e longo prazo, uma gratificação momentânea, porque ficar deitado é mais quentinho, né? E não cuida do que você precisa cuidar. Então, olha para isso, porque quando a gente gosta e estima alguém, a gente fala, vai, levanta, vai lá, reage, faz isso. A gente não faz isso com quem a gente ama, Sônia, né? Então, Verdade. que a gente faça isso com a gente, sabe? Tipo, vai, se movimenta, né? É pensar também que momentos difíceis vão acontecer, você vai errar, e o quanto que você tem que ser cuidadoso quando você se critica. Então, eu acho que tem formas de possibilidades, assim, de mais parceria com a gente mesmo. Se importar, claro, com os acontecimentos, com os erros, mas dar apoio para a gente. Eu fico muito preocupada porque a gente não dá apoio para a gente. Né? E proporcionar boas experiências. Se você gosta de música, se você está incomodado com alguma coisa, você tem que cuidar dessa coisa. Né? E lembrando que essa coisa ela pode ter uma raiz muito maior, onde você precisa buscar se conhecer. E aí uma coisa que eu tenho repetido muito, eu gosto muito de falar sobre o autoconhecimento, nós somos psicólogos, falamos disso o tempo todo, né? Sim. Mas de novo eu vou repetir, para quem não tinha chegado, eu quero que escute isso, porque eu acho que é muito importante, que é muito mais além do autoconhecimento, é a autoconsciência. Onde eu preciso olhar para mim e falar, bom, peraí, deixa eu entender quem é esse universo. Está na hora de eu parar e saber quem eu sou, fazer o reconhecimento da minha autoimagem de dentro para fora.
E tendo cuidados pequenos comigo, que sejam pequenos, se você não consegue ter grandes ainda, que sejam pequenos, né? Como a parceria, ser mais, cumprir o que você promete para você. Eu acho que é mais ou menos por aí. Evitar o prazer momentâneo, né? Porque a gente vive uma sociedade onde o prazer está acima de tudo. Que aí podem ser a zona de conforto tão famosa, tão dita, as gratificações, mas tudo em prol do prazer eu largo e não faço o que eu tenho que fazer para mim. Sim. Então, mais ou menos isso. Acho que a gente pode levar para a prática. Mais uma coisa para eu fechar a minha parte e deixar com você. Nós temos muitos diálogos internos, né? E eu acho que a gente tem que cuidar desses diálogos internos. Eu acho que eles são importantes que aconteçam, mas a gente precisa cuidar da qualidade desses diálogos, né? E fazer interrupções mesmo, aprender tecnicamente exercício de como interromper alguns pensamentos, seja no consultório, buscar uma ajuda onde você, quando você fala das suas emoções, fala do que você pensa, sente, faz, você esvazia, você se ouve, né? Você vai se aceitando. Então, é uma forma de você se conhecer um pouco mais. Então, eu acho que não dá para ficar parado. Se você identifica que tem isso, que a sua estima está muito prejudicada, está muito doente, você precisa cuidar disso. Porque senão vai gerar os tópicos que a gente disse, né? Os sintomas, eles aparecem de alguma forma ou de outra. Sim. A gente tem mais 8 minutos para a gente encerrar. Olha como passa rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. É uma pena. Nossa, Tá de ficar tão aqui batendo gostoso estar papo. aqui com você. Muito, né? Então eu vou Sim. deixar você falar por mais um pouquinho, aí a gente se despede e Se quem sabe a alguém gente faz uma tiver, outra em breve. se alguém tiver alguma pergunta, Eu mas vi que eu tinha uma, quero eu vi que tinha deixar uma também, pergunta. Ah, porque enquanto você falava, eu fui até aqui anotando, né? Você uhum, fala dos momentos difíceis, você falou dessa sociedade do prazer, que de fato vivemos numa sociedade do descartável mesmo. uhum, Existem uhum. nossas necessidades humanas, elas precisam ir para além disso, né? Trabalharmos aquilo que nos é essencial, que é a nossa Uhum. pessoalidade, nossa irrepetibilidade como ser humano. Sim. O ser humano ele é único. Então, mesmo que sejamos gêmeos, nunca seremos igual a esse irmão. Então, respeitar e amar a si mesmo. Esse é o grande Uhum. segredo É isso. de amor próprio, que muitos confundem amor próprio com orgulho, mas nada tem a Uhum. ver. O amor próprio nada mais é do que amar a si mesmo, reconhecendo as suas fragilidades, seus pontos fracos, É trabalhar seus isso. pontos fortes, a sua autenticidade. E quando você fala de momentos difíceis, Ana, eu quero trazer também algo que é inevitável, a crise. Todos Uhum. nós passaremos, a vida tem sofrimento. As crises é preciso dar a atenção, porque a crise tem um ponto positivo, muito positivo, eu costumo dizer. Toda crise nos tira do automatismo, ela nos resgata. Na verdade, nós saímos do automatismo para irmos para a autonomia. Então, eu diria Uhum. que ter autoestima é também saber olhar para as dificuldades, porque devemos enxergá-las como possibilidade de nos melhorarmos como pessoas humanas. Afinal de contas, nós temos a nossa vida como dom gratuito, um presente de Deus. E o que Uhum. faremos nesse tempo que ganhamos gratuitamente de Deus? O que faremos para deixarmos as nossas marcas na nossa vida, nas nossas relações, Perfeito. até a finitude, que essa sim ninguém escapa. Então, que Perfeito. sejamos seres únicos, que possamos viver a nossa gratuidade com autenticidade de Perfeito. sermos quem somos. E amando a vida, amando ao outro e fazendo tudo para viver bem.
A vida que a gente Perfeito. tem. Ah, nosso programa Viver Bem, né? Exato. Fez uma propaganda aqui, muito bom. Mas olha, perfeito tudo que você disse, e é isso mesmo, né? Eu tentei traduzir um pouco do dia a dia, mas você trouxe aqui uma aula muito bacana, que eu Sim. acho que resumindo, a gente precisa ter compaixão com a gente, né? A gente precisa, esse amor, quando você fala, eu leio como temos que ter compaixão, entender que eu sou única nesse mundo, né? E que essa beleza ninguém me tira, né? É isso. E é isso para cada um de nós, né? Sônia, assim, muito obrigada. Eu achei Adorei. que foi muito gostoso. Pena que já passa muito rápido, né? A gente já tem acho que uns 4 minutos, mas passa Sim. muito rápido. Mas que bom que você pôde aceitar, que bom que a gente pôde conversar. A minha ideia é falar novamente de autoestima, é abrir uma outra live em outro momento sobre autoestima, porque me pedem muito sobre esse tema. E já fica o convite para quem sabe a gente fazer a parte 2, Sim. né? E assim, mas assim, já me comprometo em fazer, independente da sua disponibilidade ou não, mas de fazer e deixar até aberto, porque a gente acaba querendo contribuir tanto e trocando, que a gente não consegue ter o detalhe aqui de ver algumas perguntas, né? Então, se algumas perguntas aqui ficaram sem respostas, que vocês mandem, né, para mim ou para a Sônia. Sim. E que a ideia é que depois eu possa fazer uma outra live onde a gente vai interagindo, onde as perguntas aconteçam, e a gente fique meio que aguardando as perguntas mesmo para poder Sim. movimentar as respostas e direcionar. E é Sim. isso, Sônia. Quem quiser seguir Maravilha. você no Instagram, você é aberto? Como é que funciona? Como é que as pessoas te acham? Essas perguntas são tão difíceis. Minha É, filha que criou o Instagram, mas o meu Instagram é o ele é arroba pessoal, né? Sônia Nascimento. Não, o meu Uhum, pessoal psicóloga, Sônia Nascimento, ponto tá. psicóloga. É só pedir lá que eu Uhum. aceito. Ele Ou não é então mandar uma aberto, né? pergunta pelo direct, né? Mandar Isso, uma isso. pergunta. Isso. Isso, sim, mas eu Muito costumo bom. aceitar. Muito Tá obrigada ótimo. por sua confiança na seriedade do meu trabalho. É uma alegria sempre estar em sua companhia. Você é Eu que uma pessoa agradeço. linda, por fora e por dentro também. É realmente muito lindo. Muito obrigada. Eu que te agradeço por todas as aulas que você me dá, todas as vezes que a gente está junto. E já te falei isso, mas eu vou agradecer também aqui, porque vai ficar eternizado agora, porque vai para o YouTube, então eu quero Ah, que deixar bom. esse agradecimento eternizado. Você trouxe para mim a logoterapia em nome de logoterapia, né? Assim, eu acho que eu já vivia isso ao longo da minha vida, algumas crenças muito semelhantes à proposta da logoterapia, mas você me fez o convite. Você um dia olhou para mim e falou assim: você é É, logoterapeuta, você é você é logo logovivente. vivente. E eu fiquei, gente, o que que é isso? E quando eu pude voltar, né, olhar para a logoterapia, eu vi que já tinha estudado a história de Viktor Frankl através dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, pude me reencontrar com Viktor Frankl através do seu convite. Então, eu agradeço muito essa porta que você me abriu e a gente está aí nessa jornada da nossa formação, né, onde você coordena o nosso curso de pós-graduação. Então, assim, gente, quem quiser procurar a Sônia, é uma pessoa incrível, um profissional muito competente, e é um prazer sempre estar com você. E eu quero dizer que a alegria da logoterapia é ter você com a gente. Ah, muito Um bom. beijo Sônia grande. querida, um grande Um beijo. beijo. Boa noite, pessoal que está aí com a gente. Obrigada por estar até Um agora com a beijo. gente. Beijo Tá certo. grande. Tchau, Beijo, querida. tchau. Tchau.